Vamos iniciar nossa aula de número 3, que é o fundo redondo em fio de malha. Exato. Para a gente fazer o nosso fundo redondo, a gente inicia o nosso crochê com um anel mágico. O anel mágico ele serve para a gente ter o fundo do cesto bem fechado. Então, por exemplo, eu trouxe esses fundos de modelo. Pode ver que o meio dele, a primeira carreira, é bem fechadinha. Tá Toda vendo? peça sempre começa pelo anel mágico? Sim. Se eu começar... Sempre é Espiral. espiral? Isso. Sempre? Se eu fosse começar com correntinhas, o jeito tradicional do crochê que a gente já conhece, faz 3, 4 correntinhas, une com ponto baixíssimo e coloca pontos baixos naquele elo. Isso quase sempre fica um buraco. Ele fica não fica completamente fechado. Porque a linha é grossa. Exato. E tal. Como a gente quer fazer um cesto, a gente não quer um cesto com um buraco no meio, né? A gente quer guardar coisas, não quer que as coisas caiam. Então, por isso, a nossa opção é fazer o anel mágico. Eu vou desmanchar esse aqui que eu comecei para a gente fazer juntos e eu vou explicar bem direitinho como é que faz o anel mágico com fio de malha. Talvez vocês já tenham feito em amigurumi, é a mesma coisa, só que eu faço um pouquinho diferente, porque o material é diferente, então a gente se adapta. Olha, eu só queria ver se você tem uma linha mais clara para aparecer melhor no vídeo. Tem, sim. Só para você começar? Vamos usar esse aqui, ó. Por favor. Ó, gente, então, como que eu sei qual agulha que eu vou usar nesse fio de malha? Eu trouxe aqui várias agulhas. Eu vou escolher uma agulha que seja mais ou menos compatível com o meu fio. Como que eu sei disso? Essa aqui é uma agulha número 8. Eu vou colocar ela no meu fio e vou apoiar no ganchinho. Tá vendo que está sobrando bastante malha? Tem como focar aqui? Quase saindo. Ó, tá quase saindo do ganchinho, né? Então, essa agulha tá pequena. Eu vou trocar agora por uma número 9, vamos ver como é que ela se comporta aqui no fio. Ela engancha melhor. Já melhorou. Então, a gente pode usar uma agulha 9, talvez até a 10. Deixa eu ver como é que a 10 fica. Então, como... ela até sobra um pouquinho de gancho. Então, eu vou ficar com a 9. Ó, aqui, ó, a diferença. Então, como cada vez que eu compro um rolo, um novelo, vem uma espessura diferente, é importante eu ter o quê? Pelo menos de 7 a 12? Isso, as minhas agulhas favoritas é entre 7 e 12. Você e tem aqui esse eu jogo mais em casa. Uso é o número 8. É uma das mais coringas. Então, se tu vai começar a crochetar, não quer comprar todas as agulhas agora para o fio de malha, compra o número 8, que ela funciona com quase todos os fios. Eu poderia fazer esse aqui com agulha 8, mas como eu tenho a 9 que ficou mais adequada, eu vou usar ela. E chama agulha de crochê? Agulha de crochê. Ou é uma agulha própria para... Ela é diferente, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui é uma agulha número 4,5, bem tradicional do crochê. Deixa eu colocar aqui para vocês focarem. Então, essa aqui é uma agulha que a gente está bem acostumado a ver nos armarinhos. Essa aqui dificilmente vocês vê. Por quê? Ela é desenvolvida justamente para fio de malha. Ela é muito lisa, ela é leve, ela é ergonômica. O crochê de malha é um crochê pesado. Se vocês já fizeram, vocês vão perceber que é um crochê que a gente sente mais o peso. Então, quanto melhor a agulha, mais fácil fica de fazer. Mas, por exemplo, nada impede de vocês de usar essa agulha de metal também. Eu crochetei muito tempo com essa aqui. Ela quase não aparece aqui, mas ó. Essa é uma agulha de metal, número 8. Essa aqui é uma agulha nacional, bem fácil de encontrar. Em todos os armarinhos vocês encontram essa agulha. Ela tem numeração, ó, a menorzinha número 7, aqui número 8, número 9 e número 10. Essa branquinha aí na sua mão Essa aqui é uma importada. Ela é importada, né? Ela é difícil de encontrar aqui no Brasil. Se vocês procurarem, conseguem encontrar, ela é um pouco cara, mas se tiver a oportunidade de comprar fora do Brasil, vale mais a pena. Mas, como eu disse pra vocês, isso aqui não é... Clover, né? É da Clover. Ela não é fundamental, vocês vão conseguir crochetar com uma agulha nacional também, mas se vocês tiverem a oportunidade de usar essa, ela é mais confortável e torna mais fácil o crochê. Tá? Então, vamos começar nosso anelzinho mágico. Vamos. Como que eu faço? Eu vou mostrar aqui como que eu faço como destra. Quem for canhota faz ao contrário. Seguro o meu fio na mão esquerda e faço uma laçada. Ó, só um elo aqui e fico segurando bem na parte que está a intersecção dos fios. Jogo meu fiozinho para trás. Vou pegar a agulha e vou laçar, enganchar e trazer o fio que está vindo do novelo aqui para cima. Ó, deixa eu botar nessa visão assim. Mostrou bem. Então, agora aqui eu vou laçar de novo pelo lado de fora do anel e vou prender a estrutura do meu anel mágico. Que é isso aqui, ó. A gente tendo esse elo formado, tá feito o anel mágico. Vou repetir, porque esse aqui é bem importante, a gente tem que sempre fazer no começo das peças. Então, ó, e esse fundo que eu vou ensinar hoje para vocês vale para todos os cestos. Então, aprendendo esse fundo aqui, vocês vão conseguir fazer todos os próximos cestos. Ó, repetindo, faço uma laçada. Entro com a minha agulha por dentro do anel que eu formei aqui nessa laçada. Puxo o fiozinho do novelo, trago para cima, laço de novo
e passo por dentro. Isso aí. Esse aqui agora a gente vai começar a colocar nossos pontos baixos dentro do anel. Então eu tenho que envolver esses 2 fiozinhos que estão aqui, ó. Quem quiser pode desenrolar aqui e forrar esses 2 fios com pontos baixos. Ponto baixo do crochê tradicional. O que é o segredo para o fio de malha? É ponto muito solto. A gente está acostumado a apertar, né? Vai fazer amigurumi, acha que tem que apertar o ponto para ficar fechadinho. Amigurumi sim, outras técnicas sim, mas no crochê com fio de malha, ponto apertado faz o crochê ficar feio, repuxado, não dá certo. Então a maioria dos erros que eu vejo é porque o ponto está apertado. Então o que eu falo? Tem que passar um ventinho entre a argola e a agulha. Então, ó, tá vendo a minha agulha aqui, como ela tem uma... dá pra ver, tá folgadinho. Então, agora aqui, pontos baixos, sempre deixando aquele elo que tá na agulha bem folgadinho. Ó, vou fazer os primeiros devagarinho para vocês verem, como o meu ponto tá bem solto mesmo. Sim. Isso é proposital, porque a gente precisa ter pontos bem soltinhos no fio de malha. Aqui já fiz 3 pontos e vou fazer 8 no total. Tá. Se vocês apertarem, fica mais difícil, o braço dói, a outra carreira é quase impossível de colocar a agulha no ponto. Independente do tamanho do meu cesto, eu sempre começo com 8? Sempre. Então, sempre que vocês forem fazer o cesto, pode ser um cesto de roupa suja gigante ou um cachepô bem pequenininho, ele vai começar com 8 pontos. Para ser um anel bem ali apertado e tal. Esse número de pontos ele é o ideal para não formar o babado na borda, que é o crochê embabadado. E nem ficar um buraco. E nem ficar uma cumbuquinha, assim, começa a formar abaulado. Então, é isso que por isso que a gente coloca 8 pontos. Tá. É o número exato para a gente começar o nosso cesto com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta mais um. Vocês viram que eu conto na correntinha, né? Ó, vai formando uma correntinha aqui e eu vou contando nela. Aí é só puxar. Vou puxar aqui, fechando o meu anel. E tenho aqui o comecinho do meu crochê. Quando vocês puxarem, puxa com força, com jeitinho, e quando achar que terminou, puxa que ele vem mais um pouquinho, para ficar bem fechado mesmo o nosso começo do cesto. Feito isso, eu preciso unir o primeiro ponto com o último. Então, eu comecei meu crochê aqui, terminei aqui a carreira, e vou unir os dois com um ponto baixíssimo. Entro aqui, laço e atravesso as 2 laçadinhas que estavam na minha agulha. Para fechar esse círculo. Essa é a primeira carreira. Sempre vai ser assim, independente do tamanho do cesto. Agora a gente vai começar a segunda carreira. Tem uma coisa que eu reforço bastante aqui, para vocês não errarem, que com a minha prática já de ensinar, eu sei que é um errinho comum entre quem está começando a fazer cestos. Eu trouxe uns acessórios, o que a gente vai usar agora é um marcador de ponto. Ele parece um clips, ó, esse marcadorzinho. Ele parece um clips de papel e a gente usa para marcar o nosso primeiro ponto da carreira, que assim a gente vai saber exatamente onde tem que colocar o ponto baixíssimo quando terminar a volta. Então, vou fazer aqui uma correntinha para começar a carreira nova e vou colocar um marcador naquela correntinha que eu acabei de fazer. Então, ó, vou pegar uma cor que contrasta um pouquinho mais, vou colocar aqui. Coloquei aqui na primeira correntinha, não é no ponto baixíssimo, não é no elo que está na agulha, é na primeira correntinha. E nessa carreira a gente vai seguir colocando 2 pontos baixos em cada buraquinho de ponto. Mas, ó, no primeiro eu começo só com 1. Como a gente já tem uma correntinha fazendo o volume ali, eu coloco só 1 no primeiro. E nos próximos eu vou colocar 2 pontinhos. Então, aqui coloco 1, mais 1 no mesmo. 2 pontos no mesmo lugar, no crochê a gente chama de aumento. Então, são aumentos por toda a volta. E assim eu vou ponto por ponto, colocando sempre soltinho, gente. Não esquece de soltar, fazer o ponto frouxinho. Quem não consegue, ó, terminou o ponto, presta atenção em cada laçada. Solta um pouquinho a argola, vai para o próximo. Laça, solta a argola, daí laça de novo. Que daí o ponto de vocês vai ficar soltinho, como tem que ser no fio de malha. Quando vocês fazem um fundo e percebem que ele está ficando com muito buraco, normalmente é ponto muito apertado. Por quê? O fio de malha, ele tem elastano. Vou fazer um ponto apertado de propósito para vocês verem. Ele tem elastano, aqui ele estica, né? Quando o fio tem elastano é isso aqui. Se eu colocar meu ponto aqui e fazer um ponto bem apertado, vou fazer proposital. 2 pontos no mesmo lugar apertado. Olha o tamanho do buraco que formou ali. Ah, ele esticou, porque ele repuxa. Ele repuxa. Então, por isso que a gente faz o ponto solto, para ele não repuxar o nosso crochê. Então, esse é o motivo do ponto soltinho. Um dos motivos. Terminando aqui, chegando no último lugar de ponto. Tá vendo que aqui ainda tem um lugarzinho? Aqui eu vou colocar só um ponto, que é para unir com aquele primeiro, e daí acaba formando 2. Se eu começar a colocar 2 pontos sempre aqui nesse último, ele forma um bico, então ele não fica completamente redondo. Vou fechar novamente com um ponto baixíssimo. Onde que é o lugar certo? Aqui é um lugar que eu estou acostumada também com os errinhos das minhas alunas.
não é nessa correntinha, aliás, isso mesmo, não é nessa correntinha que eu marquei, eu coloquei o marcador ali justamente para não ocupar ela, ó, ele já está incomodando. Então eu pulo ele e coloco aqui. Por que aqui? Esse é o primeiro ponto baixo. Aqui eu fiz o ponto baixo e aqui está a correntinha dele. E é ali que a gente fecha com baixíssimo. Se vocês fizerem isso sempre, vai ficar uma forma bem redondinha. Tá simétrico mesmo, Exato. tá ótimo. Então, agora, na próxima carreira, a gente faz uma correntinha e transfere o nosso marcador. Então, cada carreira que a gente termina, a gente fecha ela com baixíssimo, faz uma correntinha e coloca o marcador na correntinha nova. Tá vendo? Ó, no mesmo lugar que eu coloquei antes. E essa carreira, ela tem uma sequência diferente de pontos, porque a gente precisa aumentar a nossa circunferência. Então, mostrando aqui um modelo. A gente tem aqui o nosso primeiro anelzinho, com 8 pontos. A segunda teve 2 pontinhos em cada. E a terceira, ela é maior, só que não pode colocar aumento em toda a volta, porque senão vai começar a embabadar. Deixa eu explicar para vocês o que é embabadar. Para quem não sabe, embabadar eu brinco que é um verbo que só existe no crochê. Embabadar é isso aqui, ó. Quando a gente faz uma base que era para ser plana, mas ela começa a formar uns babados na borda. Ah, olha aí. Isso é bem comum. Ele tá ondulado e tudo. A gente não pode ter essa base desse jeito para começar um cesto, porque senão o nosso cesto vai ficar completamente torto. Então, o que faz isso acontecer? Eu fiz esse aqui de propósito para a gente ver por que dá errado. É quando a gente coloca ponto demais na nossa circunferência. Então, tem tanto ponto aqui que eles não conseguem se organizar numa fila planinha. Eles vão um para cima, um para baixo, formando essas ondinhas. Isso é um embabadar. Então, se acontecer isso no crochê de vocês, o que tem que fazer? Desmanchar a última carreira e refazer ela com menos pontos. E o efeito contrário que pode acontecer é esse aqui, ó, quando tem ponto de menos. Ele vai fechando. Ele vai fechando. Ele, em vez de ficar plano, redondo, ele começa a formar uma esfera. Então, esse aqui a gente chama de encumbucar, ou abaular, tem vários nomes que a gente dá quando acontecem esses dois probleminhas. Eu vou continuar ainda a nossa base e daqui a pouco eu explico melhor como resolver. Mas é importante que a cada carreira que vocês façam, colocar na mesa, numa base plana e ver se ele está realmente plano. Se ele tiver, continua a próxima carreira. Se ele der qualquer sinal de começar a embabadar ou abaular, a gente refaz aquela carreira corrigindo o erro. Então, se está embabadando é porque tem ponto de mais, se está abaulando é porque tem ponto de menos. Então, agora eu comecei uma correntinha, marquei e vou fazer a terceira carreira da base com um ponto sozinho no primeiro lugar de ponto e, na sequência, um aumento. Eu vou voltar esse pontinho porque eu quero mostrar para vocês bem direitinho onde é que é o primeiro ponto, que também é outra coisa que acontece que dá errado. Quando a gente faz a correntinha, coloca o marcador, o nosso primeiro ponto ele tem que ser exatamente na primeira correntinha. Às vezes, sem querer, a gente pula para a segunda. É bem comum isso, não pode, tem que colocar na primeira. Está na dúvida com a primeira? Olha de cima. Essa visão aqui vocês conseguem ver bem nítido qual que é a primeira correntinha. Então, é aqui que a gente tem que colocar o nosso primeiro pontinho. Isso tudo que eu estou explicando para vocês é acostumada já com os errinhos que eu estou acostumada das minhas alunas. Então, eu percebo, elas vão me mostrando o que está dando errado e eu vou reunindo essas informações sempre para reforçar nas aulas que eu dou. Então, hoje, eu estou focando muito nisso. Se vocês respeitarem direitinho onde é que coloca o primeiro ponto da carreira, onde é que fecha o baixíssimo, a gente vai ter a nossa marca eu chamo de cicatriz, ó, vamos focar aqui. Essa marquinha que a gente tem reta são os nossos fechamentos de carreira. Aqui tem um, aqui tem outro, na sequência. Aqui tem outro, então ele está em linha reta. Está em linha reta. Né? Se vocês não respeitarem, ele começa a fazer uma coisa enviesada e daí entorta a peça. Então a gente tem que respeitar bem direitinho isso para a nossa base ficar desse jeitinho aqui que eu estou ensinando. Então, como eu expliquei, essa carreira começa com um ponto e depois, na sequência, coloca um aumento, que são 2 pontos juntos. Do lado dele, repete agora um ponto e do lado um aumento. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Lembrando de deixar o ponto frouxinho, sempre um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E assim a gente vai indo. Agora deixa eu explicar já uma coisa para vocês. No crochê tradicional, a gente está acostumado a fazer os aumentos numa sequência que é agora, aqui foram pontos sozinhos, aqui aumentos, aqui um ponto, um aumento, depois 2 pontos, um aumento, depois 3 pontos, um aumento. No crochê de fio de malha não funciona assim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, agora é o pulo do gato, tá? Que a gente vai aprender como que faz para o nosso crochê dar certo e não embabadar. Porque se vocês fizerem essa sequência que a gente está acostumado no crochê tradicional, vai embabadar.
Quase sempre sim, pode ter casos que não. Deixa eu soltar mais fio aqui. Então, aqui teve um ponto sozinho, aqui teve um, colocar mais um. Um ponto, um aumento. Terminar essa carreira. Um ponto, um aumento. Chegamos no final. A partir de agora, a partir da terceira carreira, eu nunca coloco ponto nesse lugarzinho aqui, ó. Qual que é esse lugar? É o ponto de onde está saindo a minha correntinha. A correntinha está marcada e ela sai desse pontinho. Nesse aqui a gente não coloca. Se vocês colocarem, eu vou colocar para mostrar o que dá errado. Ó, coloquei. Vou fechar meu baixíssimo depois do marcador. O marcador estava aqui, eu vou fechar aqui. Vocês conseguem perceber que essa carreira está começando a formar um bico? Por quê? É porque eu coloquei ponto a mais onde não devia. Então, se vocês fazem esse cesto que começa a formar um bico, tem ponto a mais no fechamento. Então, a gente faz aquele fechamento do ponto baixíssimo sem colocar o ponto no último lugarzinho. E daí ele vai ficar bem redondinho. Como é o pulinho do gato? Esse é um dos pulos do gato, mas é o principal que eu vou mostrar. Salta aí. Mas, ó, o pulo do gato principal que eu vou mostrar para vocês agora, que é o segredinho que eu descobri fazendo muito cesto errado até conseguir descobrir como é que fazia certo, é a nossa sequência das próximas carreiras. Então, quando a gente for fazer a nossa base do cesto, independente do tamanho, a gente vai ter que fazer a sequência de carreiras da seguinte forma. A partir da terceira, que foi um ponto e um aumento, na segunda a gente pula para 3 pontos e um aumento. Na outra, 5 pontos e um aumento. Na outra, 7, na outra, 9. O que tem de semelhança? Números ímpares. A gente nunca faz aquela carreira que tem, por exemplo, 2 pontos e um aumento, ou 4 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento. A gente sempre vai de número ímpar em número ímpar. Então, primeira carreira, 8 pontos, segunda, aumentos. A partir da terceira foi 1 ponto, um aumento. Na outra, 3 pontos e um aumento. Na outra, 5 pontos e um aumento. Na outra, 7 pontos e um aumento. Eu acho que é por causa da questão da espessura da linha. Exato. Por isso que ele dobra. Dobra não, né? Aumenta a gente faz dessa forma para ter menos pontos na circunferência e não acontecer isso aqui que eu mostrei para vocês. Tá, então sempre aumenta uns números ímpares. Então, não tem segredo. Os segredos que tinha eu contei para vocês. E então, vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem. Esse é o fundo do cesto que eu sempre uso nos meus projetos. Então, se eu quero fazer um cesto bem grande, eu vou continuar fazendo carreiras até que tenha a circunferência desejada. O que você quer. Exato. Eu quero um cesto de 30 centímetros. Eu vou fazendo, vou medindo com a minha fita métrica. Quando chegar em 30 centímetros, eu sei que eu terminei o fundo e vou começar a subir a lateral do meu cesto. Tá? Então, quando eu cheguei no final da carreira do tamanho que eu quero, tem mais um segredinho que eu faço, que é uma carreira de pontos baixíssimos. Então, terminei. Meu cesto vai ser só esse pequenininho aqui de 3 carreiras e eu já quero começar a subir minhas paredes do cesto. Antes de fazer isso, tá vendo que aqui nesse aqui que está pronto, eu tenho uma correntinha desenhadinha aqui? Isso aqui dá um acabamento mais caprichado. A minha estrutura do cesto fica mais resistente. E outra coisa, ajuda a te fazer a quina do cesto, não é? E reforça, a quina fica mais reforçadinha. Então, terminou a base, já sabe que esse aqui é o tamanho do cesto que vocês vão fazer, a gente vai pegar e fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Não precisa subir correntinha agora, a gente só vai para o próximo buraquinho e vai fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Ó, aquele pontinho que só entra, laça e atravessa tudo. Cuida para não apertar, como sempre. E ele vai, ó a diferença, aqui onde já tem o ponto baixíssimo, como ele fica reforçadinho aqui, e aqui onde não tem ainda, que ele é mais fininho, ó. Então, por isso que a gente faz isso, para ter essa base mais estruturada. Isso aí. Então, isso? Aqui a parte do fundo, redondo, ok. Isso. Deixa eu chegar no finzinho para mostrar como é que esconde a pontinha do fio. Então, a gente faz isso por toda a volta. Acelerar aqui para chegar rapidinho lá. Cheguei no final. Eu não coloquei marcador porque eu estou acostumada já, mas se vocês têm dificuldade de saber onde é que começou e terminou, sempre coloca marcador na hora que vocês começam uma carreira nova. Eu vou soltar um pouquinho essa argola e vou puxar ela por dentro do primeiro ponto baixíssimo, que é esse aqui, ó. Então, eu entro com a minha agulha de trás para frente e levo a minha laçada, ó, enganchei a laçadinha lá e vou levar ela para o avesso. E agora sim, a gente tem nosso fundo pronto para começar a subir a parede. Entenderam, gente? Então... Ok. Ó, uma dúvida aqui da Consuelo.
Eu estou fazendo um retângulo, uma caixa, que tem 40 centímetros. Ela ficou toda mole. Eu tenho que engomar a peça para ela ficar mais estruturada? Eu nunca engomei crochê com fio de malha, porque como ele já é um fio mais grosso, ele já tem uma certa estrutura. Mas projetos muito grandes, infelizmente, a gente não consegue fazer ficar rígido, porque é tecido, né? É malha. Se a gente quiser uma caixa rígida, a gente vai comprar de plástico. Né? Então, o que acontece o ideal é você fazer em ponto baixo centrado, que é o ponto que eu vou ensinar na parede, mas retangular ele é bem difícil mesmo, é outra técnica, outro jeito de fazer. No circular eu faço esse fundo dar certo. Agora, no retangular a gente tem... É mais isso, difícil. Tem que planejar melhor antes. Ótimo, ok. Pessoal, essa foi a nossa aula aqui de número 3, onde aprendemos a fazer o fundo redondo.